Fala, gente, tudo bem com vocês? Adriano Lourenço chegando com mais uma resenha política, isso mesmo. A resenha política, você já sabe, são aquelas manchetes que chamam a atenção e está nos portais de notícia na boca do eleitor. E eu tenho muita surpresa para você e eu já começo trazendo aqui algo bem interessante. Bastidores, velho Bandeira derruba discurso de Ricardo e tira ex-governador do sério. Sabe quem é esse ex-governador? Ricardo Coutinho, é o homem que está aparecendo em muitos podcasts, dando entrevista em rádio e chamando a atenção, ele que é candidato aí nessas eleições. O ex-governador da Paraíba e pré-candidato a deputado federal, Ricardo Coutinho, pautou parte dos veículos de comunicação no estado nos últimos dias, ao conceder entrevistas pedindo, aspas, cabeça do secretário de comunicação da Paraíba, Nonato Bandeira. E por que foi? Você sabe que Ricardo, ele vem falando aí das parcerias públicos-privadas, que o governo Lucas assim fez com alguns serviços da Cagepa em alguns municípios aí do sertão afora. E aí o Ricardo vem passando aquela tesoura de jardineiro, isso mesmo, grande e com corte afiado. Vamos ver o que Nonato Bandeira falou sobre isso. Mas antes, olha só, Ricardo acusou Bandeira de montar uma espécie de gabinete do ódio, entre aspas, o cabo tá danado, hein? No estado e chegou a afirmar que só apoiaria a reeleição do governador Lucas caso ele demitisse Nonato Bandeira. E aí, é aquilo que eu falei, são as parcerias públicos-privadas, só que no governo de Ricardo Coutinho, quando era governador, ele também era devoto das PPPs. Você lembra? Vou relembrar aqui para você, segundo o Nonato Bandeira. À época, Ricardo vinha classificando a parceria como privatização da Cagepa. No entanto, Nonato relembrou que o próprio governo, Ricardo Coutinho, implantou em 2012 o Programa Estadual de Parceria Público-Privada, prevendo PPPs não apenas para o esgotamento sanitário, mas também para o abastecimento d'água. Olha só, ele fala do governador sobre a PPP e ele próprio no governo dele, lá atrás, queria implantar o sistema. Dá para entender? Mas deixar de dar apoio ao governador Lucas Ribeiro, simplesmente porque ele quer a cabeça de Nonato. Que raiva foi essa que o secretário de comunicação assim deixou no coração de Ricardo Coutinho? Bom, que os senhores e as senhoras deixem os comentários, porque vem muito mais agora para você. Não sai daí, fica comigo. Agora, mais uma surpresinha para você. Olha, se candidatar a deputado estadual, federal, governador ou assim por diante, é uma batalha, porque você tem que ter discurso, você tem que ter identidade e você tem que ter cacau também, porque ao longo da história você tem que fazer o seu serviço, mas quando eu falo em cacau, existe o fundo partidário e o fundo eleitoral. Mas será que só com essa grana dá para se chegar lá? E aí, nós temos um desistente a uma cadeira de deputado federal no estado. Você sabia? Vou dizer agora. Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa desiste da candidatura a deputado federal para coordenar a campanha de Aguinaldo Ribeiro. Olha só, olha só, olha só. Olha, que isso aí não é pouca esmola não, viu? É muita esmola. Vamos ver o que é que diz aqui. No fim da tarde de domingo, dia 23, o ex-deputado estadual Ricardo Barbosa, do PP, usou as suas redes sociais para anunciar a sua desistência da candidatura a deputado federal. O anúncio foi feito em um vídeo onde Ricardo está acompanhado do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, também do PP. A presença de Aguinaldo Ribeiro não é por acaso. Acontece que a desistência de Ricardo Barbosa
na disputa por uma vaga na Câmara se dá justamente para coordenar a campanha de Aguinaldo Ribeiro, que concorre a mais um mandato em Brasília. Coordenar a campanha de Aguinaldo Ribeiro. Tem muita coisa por aí ainda, tá bom? Do mesmo partido, os votos do Ricardo virão ali no apoio a Aguinaldo, tá bom? Legenda. E aí tem outra coisa importante. As pesquisas que eu vou falar daqui a pouco estão dando Lucas em primeiro lugar. E aí, o ano que vem, qual será o cargo que Ricardo Barbosa irá ocupar no governo do estado? Já se ligou? Nada é de graça, meu amigo, nada é de graça. É uma mão que lava a outra e a via é de mão dupla. Mas esperaremos qual a posição que Ricardo Barbosa irá ocupar lá, caso Lucas ganhe a eleição. E também tem toda aquela pasta de emprego, tem aquele coronelismo, se Ricardo não vai para a Câmara Federal e aí vai coordenar a campanha lá do Aguinaldo, muita coisa daquelas pessoas que ficam ali debaixo das asas dele terão no estado se Lucas Ribeiro ganhar essa eleição. Quer mais? Fica comigo, não sai daí não. Agora eu trago para você agora a pesquisa Real Time. Lucas tem 35%, Cícero 25% e Efraim Filho na disputa ao governo da Paraíba tem 21%. Vamos lá. Pesquisa Real Time, Big Data, divulgada segunda-feira, hoje, hein? É hoje, o negócio está quente. Mostra o governador Lucas Ribeiro do PP com 35% das intenções de voto para o primeiro turno, enquanto Cícero do MDB aparece com 25%, diferença de 10 pontos percentuais. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Bom, os entrevistados responderam a pergunta que foi mais ou menos o seguinte: se a eleição para governador fosse hoje e os nomes fossem estes, em quem você votaria para o governo da Paraíba? E aí, Lucas Ribeiro 35%, Cícero Lucena 25%, Efraim 21%, Camilo Duarte do PCO 1%, Pedro Coutinho 1% e Yuri Ezequiel 1%, nulo, branco 9%, não souberam ou não responderam 7%. O levantamento ouviu 1.600 eleitores na Paraíba de 19 a 22 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A gente observa que, se a gente for pegar o número de eleitores da Paraíba e retirar esses 9%, que é nulo ou branco, e esses 7% que não souberam responder, nós ainda temos muitas pessoas que estão aí na espera, vamos lá, de um bom debate, na espera de uma melhor postura, porque agora virou uma febre. Candidatos, e não importa o que estarão fazendo e a justificativa que derem. Se for doença, alguns eleitores até entendem, mas e se tornou um verdadeiro circo o debate. Aqui na Paraíba já tivemos um debate onde o governador e candidato à reeleição Lucas Ribeiro justificou que não foi o debate porque estava com o povo, primeiramente é o povo. Mas o debate é essencial. E isso está se tornando um costume dos candidatos, coisa que a gente não via antes. Debate, todo candidato ficava ali querendo aparecer, mostrar suas ideias e o discurso, mas do Oiapoque ao Chuí, de Cabedelo a Cajazeiras, como a gente diz aqui na nossa Paraíba, os debates estão se tornando uma piada. Essa é a verdade, tá bom? E a gente quer postura e aparições e propostas destes candidatos ao governo do estado. Agora eu vou trazer algo muito mais importante ainda. Nada mais nada menos, Ministério Público Eleitoral sustenta novas evidências e pede novamente impugnação de Cícero Lucena. Semana passada, tivemos o Ministério Público Eleitoral também pedindo a impugnação de Cícero e isso foi revertido de imediato. Hoje, segunda-feira, tá bom? Já temos mais um pedido do Ministério Público Eleitoral sobre
a impugnação de Cícero Lucena. Até onde isso pode prejudicar o ex-prefeito da capital e candidato a governador? Falamos agora há pouco nas pesquisas a situação que ele se encontra. Até onde isso prejudica? Até onde isto ajuda os outros candidatos? Favorece os outros candidatos como Lucas Ribeiro e Efraim Filho. Vamos ver o que diz aqui o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral voltou a defender, junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o indeferimento do registro de candidatura do ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, do MDB, que disputa o governo da Paraíba. Em manifestação apresentada, o procurador regional eleitoral Marcos Queiroga argumentou que o pedido de impugnação não depende da existência de denúncias criminais ou de uma eventual condenação contra Cícero. Segundo ele, o ponto central é a existência de um conjunto de provas. Opa, mais provas? E aí? Suposta interferência de organização criminosa no processo eleitoral. Aspas. O aspecto decisivo é que, ao aplicar diretamente o artigo 17, parágrafo 4º da Constituição Federal, o Tribunal Superior Eleitoral não estabeleceu como pressuposto a existência de denúncia recebida, decisão de pronúncia ou condenação criminal, disse o procurador. Segundo o procurador, as ações anteriores foram apresentadas durante o processo eleitoral e tinham como base elementos que, naquele momento, não seriam suficientes para comprovar as acusações. Já as investigações, não as passadas, agora, fresquinha. Já as investigações posteriores, olha aí, não são aquelas do passado, em 2024, é de agora. Para a Procuradoria, o órgão sustenta que as novas investigações revelaram fatos e relações que não eram conhecidos quando as primeiras ações foram analisadas pela Justiça Eleitoral. E disse a defesa de Cícero? A defesa de Cícero já argumentou anteriormente que não existe condenação criminal contra o ex-prefeito que impeça sua candidatura e que as acusações são objeto de contestação no âmbito judicial. Mais uma para Cícero Lucena, que deve estar tomando dipirona. Será que tem no PSF? E aí, o que é que acontece? Vamos ver como vai se pronunciar o TRE paraibano, se impugnará ou não essa candidatura que já teve ameaçado na outra denúncia semana passada. Bom, eu sou sertanejo, sou lá de Patos, do sertão da Paraíba. A gente tem um ditado que todo mundo sabe, no frigir dos ovos. Bom, se isso continuar como está e próximas eleições isso acontecer, ou a coisa tomará outro rumo nas eleições. Se, por um eventual Cícero ganhar as eleições, aí a coisa, vamos relembrar fatos não semelhantes com facções, mas você lembra de Cássio Cunha Lima? Você lembra do ex-governador, o José Maranhão? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Pois bem, eu sou Adriano Lourenço, esse foi o Resenha, aquelas manchetes que chamam a atenção e você precisa ficar por dentro da informação. Até a próxima!